Bem, senhoras e senhores, bem-vindos então ao nosso encontro para falar justamente sobre mais um pouco, sobre o estágio supervisionado. Lembrando que nós temos aí uma grande playlist falando ultimamente sobre a dispensa de estágio, falamos sobre termos de compromisso, falamos sobre a lei de estágio, a lei 11.788 lá de 2008, a lei de estágio e os seus vários itens e os vários capítulos que se referem então à própria lei de estágio e tantos outros vídeos aí que nos auxiliarão a tanto entender, a nos sensibilizar, a ir a campo de estágio com um pouco mais de prática, um pouco mais de experiência e com um pouco mais de base teórica do que aquilo que nós vamos então aplicar na prática, E também para verificarmos se é realmente aquilo que eu quero para a minha profissão, se é aquilo que eu quero então para a minha carreira, é o momento de testar a teoria na prática em si, quem sabe levar essa temática que você já está sensibilizando para o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso, que é o momento que você tem também de colocar em evidência, principalmente para a banca final, o momento onde você apresenta para o seu professor, orientador, aquilo que você produziu no seu artigo científico e aquilo que você também colocou em prática no seu estágio, no momento que você coloca em prática a sua temática principal daquilo que você muitas vezes vai escrever no seu artigo científico. Mas hoje, como verificamos aí na nossa capa, vamos falar um pouco mais sobre esse tema tão interessante que é a avaliação do estágio supervisionado. É muito importante nos atentarmos a algumas etapas desse estágio, que ela vem então, de certa forma, acompanhada pelos professores responsáveis por essa atividade no seu curso, ou seja, tanto o seu orientador, quanto o professor da área concernente em si, o seu supervisor de estágio. E desta forma, para que você possa ir a uma próxima etapa, é condição você ter sido aprovado em etapas anteriores. De nada adianta você ter já ido a campo, já desenvolvido o seu plano de ação ou sua ficha de frequência, ou até mesmo o seu relatório, se o seu termo de compromisso de estágio ainda não foi deferido, ainda não foi aceito, não foi aprovado. Então é muito importante que você se atente a todas as etapas do seu estágio. Algumas etapas, elas possuem nota aí de 0 a 100, como por exemplo o próprio relatório. Outras etapas, elas vão ser assinalizadas como aprovado ou não aprovado, ou deferido ou indeferido, ou seja, que você precisa corrigir esse documento e então preencher novamente para que você possa aí com isso corrigir aquilo que você então desenvolveu. E todas essas etapas, elas são acompanhadas pelos professores do seu curso, ou seja, tanto o professor aqui, orientador do polo de apoio presencial, como também o professor que está te orientando, o professor que muitas vezes é aquele nome que aparece na correção, nos detalhes de correção do termo de compromisso, ou da ficha de frequência, ou do plano de ação, ou até mesmo do seu relatório, é aquele professor que você... Só a Cristiane, só desliga um pouquinho o áudio ali para depois nós conversarmos um pouquinho. Beleza, Cristiane? Só desliga ali um pouquinho o áudio para não aparecer aqui na tela. Joia? Então se atente ao nome desse professor para que você possa também fazer os seus questionamentos lá no link de tutoria da disciplina. Porque muitas vezes esse que você fala não tem todas as respostas, não consegue às vezes atender às suas demandas muito específicas do seu curso. Então, é muito importante você se atentar a esse professor corretor, tá? Reforço, Cristiane, só desliga o áudio agora, Cristiane, depois eu te passo a palavra, tá? Observe também, senhoras e senhores, como se dá a avaliação de cada uma das suas etapas, desse seu estágio supervisionado. Por exemplo, quando nós temos ali o termo de compromisso, onde temos alguns critérios para o preenchimento desse termo de compromisso, como por exemplo, todos os dados devem estar corretos, a coleta dos dados da concedente deve estar nítidos,
né? A assinatura deve estar legível. Mas, professor, a minha concedente não tem carimbo. Acontece muitas vezes a escola, ou a academia, né, o clube, ou a biblioteca não tem carimbo com o CNPJ. O que se recomenda é que na verdade o concedente coloque ali manuscrito o número do CNPJ e faça então a sua devida assinatura. E aí, naturalmente, se atente à avaliação desse processo, né, do termo de compromisso, se foi deferido ou indeferido, e aí você pode aí para uma próxima etapa nesse processo, que é o plano de ensino ou então o plano de ação, e se atente a esse plano, né, o plano de ensino, se você é da licenciatura, ou o plano de ação, se você é do bacharelado, se todos os dados estão corretos, se todos os campos que foram solicitados, né, estão devidamente preenchidos, condizentes ao curso então que você está fazendo, com o estágio que você está realizando, com o público-alvo, né, se são crianças, se são adolescentes, adultos, idosos, e os atores, né, que sustentem academicamente ao tema então que você está propondo. E naturalmente será dada uma avaliação a esse plano de ação, se está avaliado, né, está validado, na verdade, né, ou está não validado ou indeferido. Também será dado uma nota respectiva. Assim também, após você postar o seu plano de ação, plano de aula, né, após o aceite dele, né, a validação desse plano de ação, se atente ao envio da sua ficha de frequência, com o preenchimento de todos os campos também devidamente preenchidos, a descrição das atividades em conformidade com o curso, né, a qual você está fazendo, se é, por exemplo, eu estou fazendo um estágio na educação básica na área da educação infantil, numa creche, por exemplo. Então se atente a colocar educação básica / educação infantil, né, na sua ficha aí de frequência. A carga horária distinta, por exemplo, em muitos cursos agora, em 2023, já estão com 12 horas de observação, né, e 8 horas de atuação participativa. E verifique também que a carga horária esteja compatível, então, aquilo que você aplicou no seu estágio, a assinatura, também o carimbo da concedente vai nessa ficha de frequência, e você vai verificar também nessa ficha um campo que se destina à própria central de estágio em si, né, ao professor coordenador do seu curso. Por exemplo, na área da pedagogia é a professora Gisele do Rócio. Na área da educação física é o professor Marcos Ruiz. Então se atente, né, a esse espaço, deixe em branco, que quem colocará a assinatura digital então é a central da Uninter, né, de Curitiba. E também após a verificação dessa ficha de frequência, será colocada lá uma nota específica, né, de 0 a 100 também, colocando validado ou não validado essa ficha de frequência. E quando você vai, após você então enviar a sua ficha de frequência e for agora colocar em prática, né, colocar na verdade no computador o seu relatório de estágio, né, onde esse relatório deve ter uma introdução que contempla aí os itens que você enviou nesse seu estágio, ou seja, nessa introdução deve colocar uma breve contextualização daquilo que você desenvolveu, os objetivos, seja o objetivo geral e os 2 ou 3 objetivos específicos que você vai alcançar. Então, esse objetivo geral, a justificativa, né, muito semelhante àquilo que nós aplicamos no nosso artigo científico, ou seja, por que esse relatório é importante tanto para a área acadêmica quanto para a comunidade em geral, né? A metodologia desse estágio, né? Uma metodologia qualitativa, quantitativa, alguns autores que vão falar sobre metodologia científica que você vai colocar como referência bibliográfica nesse seu relatório, né? E apresentado então todos os itens que você então trabalhou. Isso é a sua introdução, essas 1, 2 páginas em média. Depois é o seu desenvolvimento nesse relatório, né? Ou seja, você vai fazer o levantamento dos dados, tanto da unidade concedente, né, da região que você fez, da cidade, né, descrevendo os dados dessa unidade concedente, né,
como de uma forma mais descritiva, né? Pode colocar até algumas tabelas, alguns gráficos, alguns mapas nesse seu desenvolvimento, dessas suas 10, 12 páginas de desenvolvimento do seu relatório, né? Após esse desenvolvimento, essa fundamentação teórica que você desenvolveu desse estado da arte, né, com os autores que vão corroborar com o assunto que você vai sustentar, né, o tema que você vai estar apresentando, você vai realizar então, após esse desenvolvimento, esse material reflexivo, né, que é o núcleo duro do seu trabalho, é o seu desenvolvimento, você vai finalmente para suas considerações finais, ao qual você vai fazer uma síntese daquilo que você fala na sua introdução e naquilo que você fala no seu desenvolvimento, dando ênfase em algumas situações mais significativas, algumas reflexões que podem ser mais concretas, né, do seu trabalho que foi então desenvolvido. E lembrando que as suas referências, elas devem estar seguindo as normas da BNT, né, ou seja, o enquadramento. Nós temos uma forma específica quando vamos citar algum livro, uma estratégia específica quando vamos citar algum artigo científico, algum site da internet, né, um site, né, acadêmico, por exemplo. Então temos estratégias específicas e se atende também, claro, à língua portuguesa, né, a sequência lógica, a coesão daquilo que você vai estar apresentando no seu relatório, a coerência, clareza, né? Seja objetivo quando você for citar ali os dados nesse seu relatório, a concordância, as situações às vezes até de crase, pontuações, regências, por exemplo, e a própria ortografia em si. Algo que eu chamo muita atenção de vocês, tanto que vocês que estão aqui em casa, né, pelo YouTube, quanto vocês que estão aqui, né, pelo Google Meeting, é no caso de reprovação na disciplina de estágio ou não finalização no prazo de 12 meses após a postagem do seu termo, o termo de compromisso, então, ele tem uma validade de 12 meses. O estudante deve, após isso, né, vamos supor que você fez o seu estágio, em 12 meses você não deu conta de enviar a ficha de frequência ou enviar a produção conceitual, o seu relatório, você deve então entrar em regime tutorial e refazer a disciplina e as atividades de estágio novamente. É isso mesmo. Até esses dias eu recebi no WhatsApp: professor, eu tive que entrar novamente com o regime tutorial do meu estágio, porém quando eu olho lá, fala em enviar novamente o termo de compromisso, sendo que eu já fiz o meu estágio, eu já enviei os dados, né? Faltou ano passado, quando eu tinha o prazo final, só que eu não enviei somente o relatório. O que eu devo fazer agora? Infelizmente, como você passou um ano, passou 12 meses, você não enviou o relatório, o estágio zera. Você deve fazer novamente o seu estágio, enviar novamente o termo de compromisso, plano de ação, ficha de frequência e o seu relatório, porque passou esse período específico. Então é muito importante você se atentar a isso. A partir do momento que você deu início ao seu estágio, tem uma meta, de repente ali em 3 meses, 4 meses, que é um tempo que particularmente eu vejo um tempo hábil para você dar conta tanto da prática quanto da ficha de frequência, o plano de ação e o próprio relatório. 3, 4 meses é um tempo hábil, levando em consideração as variáveis de doença, de feriados, de pandemia, com exceção da pandemia, claro, mas muitas situações acontecem, então 3, 4 meses é um tempo que acredito é bem cabível para nós darmos conta do nosso estágio, tá certo? Então se atente a isso. 12 meses é o tempo de validade. Caso contrário, você deve entrar com o regime tutorial, ou seja, fazer a disciplina novamente e seguir todos esses critérios, então, aí novamente. Já, senhores, novamente agradeço aí a vocês sobre estarmos conosco aí nesses nossos 14, 15 minutos, falando um pouco mais sobre esse processo, né, tão pertinente que é o processo de avaliação do estágio supervisionado. Joia? Agradeço a vocês aqui no YouTube, agradeço a vocês aqui no Instagram, vocês do YouTube nos sigam no Instagram, lá Felipe Brito ITJ no Instagram, vocês que estão aqui no Google Meet, nos siga aqui mesmo no próprio YouTube, Uninter Polo de Itajaí. Um abraço a vocês, agradeço, tchau, até mais, tchau, tchau.